Deus, às vezes, ele se revela pra gente de forma extraordinária, mas também se revela pra gente através de coisas simples. A gente olhou pro céu e tinham três cruzes assim, em cima do refeitório, assim, no céu, assim, bem lá em cima, assim, muito bonito, assim, sabe? E a gente ficou maravilhado. Todo mundo parou, foi todo mundo pra essa praça pra ficar olhando pro céu, assim, maravilhado. Eu acho que o melhor testemunho que a gente pode dar é o nosso testemunho, o testemunho da nossa vida. Porque as pessoas ao nosso redor, elas veem, as pessoas sabiam da condição desse rapaz. E muitas vezes a gente não fala muito sobre esses milagres porque a gente tem medo. Das pessoas não acreditarem. Isso. E eu acho que a gente não tem que ter medo. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Maná. Aí, eu sou a gente? Sofia. Meu nome é Duda. E estamos aqui apresentando mais um episódio dessa temporada que tá maravilhosa e você não pode perder nenhum episódio, né, Dudinha? Exatamente. E agora a gente tem alguns avisos. Sim. A gente queria falar primeiro da Semana Santa que começou, então não deixe de ir. Vá na igreja mais próxima, que com certeza você vai tirar ótimas lições e grandes coisas que você vai aprender lá. Pois é, e a gente também tem... É melhor você falar primeiro. Ah, tem a renovação da lição também, que você não pode esquecer de renovar a sua lição. É o nosso material de estudo e você pode acompanhar mais de perto tudo que a gente fala e etc. E, gente, o Impacto Esperança tá chegando também. Então não percam a oportunidade de participar desse projeto, porque é um projeto incrível que a gente pode impactar vidas. Então não perca essa oportunidade. É verdade. E é incrível, né, participar de tudo isso, tantas coisas pra participar. E agora a gente vai apresentar a nossa convidada super especial. Demais. Ela já trabalha 12 anos na obra, gente. 12 anos. É mais da metade da minha vida. Quando eu tinha 3 anos, ela já tava trabalhando. Mas, enfim. E ela é uma pessoa muito legal. Eu não conheço muito bem ela, mas já percebi que ela é uma pessoa muito incrível. E é aí, isso. Dudinha? Vamos lá. Seja muito bem-vinda, Ellen! Obrigada, gente, pelo convite, tá? Adorei estar aqui hoje com vocês. É um prazer. É um prazer Muito obrigada pra mim estar com por vocês. aceitar. E agora a gente tem um quadro muito especial. Um quadro novo pra essa temporada. Sim. Que é Conta Pra Mim, né? Exato. Opa, já ia pegar. Eu vou explicar como é que vai ser. O quadro é o seguinte, você vai pegar um papelzinho aqui que vai estar com a palavra e você vai falar o que você sentir no seu coração. Por exemplo, pode ser algum testemunho, algo que te toque com essa palavra que vai estar aqui dentro do quadro. Isso. Pra começar, já começa assim? Já começa assim, Ah, né? gostei. Calma, aqui. Pode tirar. Vamos lá. E aí? Esperança. Esperança é uma boa palavra, hein? E aí, você tem alguma história com relacionada a essa palavra? Alguma música que te tocou que tem essa palavra? Eu tenho uma história que eu lembrei agora, pegando assim, de quando eu fazia ensino médio, no Uhum. NIAN, e a gente teve uma semana de oração com o Rodrigo Silva. E durante essa semana de oração, ele sempre traz muito, assim, evidências, né? A semana de oração era sobre evidências de Cristo, mas são evidências, assim, que tem a ver muito com científicas e tal, né, ali. E durante essa semana de oração dele, ele falou numa quinta-feira sobre uma experiência que ele teve no NASP, de uma cruz que apareceu no céu, em cima da igreja, assim. Nossa. E aí, na sexta-feira, que era o último dia da semana de oração dele, a gente tava... Antes de começar, né, de ter o culto da noite, a gente vai pro refeitório, os alunos ali, né? E aí, quando a gente tava nesse momento do refeitório, jantando, depois do refeitório a gente fica numa pracinha que tem ali, a gente olhou pro céu e tinham três cruzes, assim, em cima do refeitório, assim, no céu, assim, bem lá em cima, assim, muito bonito, assim, sabe? E a gente ficou maravilhado. Todo mundo parou, foi todo mundo pra essa praça pra ficar olhando pro céu, assim, maravilhado. E a gente chamou ele tava num quarto, assim, perto do refeitório, chamou ele pra ver e tal. E aí, nessa noite de sexta-feira, ele contou, né, que não tava na pregação dele citar sobre isso na quinta-feira. Uhum. Mas ele teve vontade de contar sobre isso. Então, foi uma experiência muito legal, em que me deu esperança, assim, da volta de Cristo, né? Porque... Às vezes a gente muitas vezes busca algo super racional também, assim, né?
pra gente acreditar, pra gente ter essa esperança, mas na verdade existem milagres, né, que Deus ele nos mostra, né, que pode acontecer no nosso dia a dia, né, coisas tão assim, que eu acho que essa foi a experiência mais engrandecedora que eu tive, assim, né, de nossa, Deus tá com a gente, né, Deus sim. quer nos mostrar que ele tá com a gente, que ele vai nos buscar e que a gente precisa continuar tendo esperança. É verdade. Então, enfim, foi uma experiência bem legal, assim, que eu tive, de evidência, né? Sim. Fora da parte científica, fora dessa parte, assim. E às vezes Deus se mostra assim, né? De uma forma simples e tão... que a gente se sente tocado e sente de verdade, poxa, ali é Deus falando comigo, a gente sente de fato a presença dele. E às vezes é em algo extraordinário, mas às vezes também é em algo do dia a dia. E eu ia falar isso agora, que Deus às vezes ele se revela pra gente de forma extraordinária, mas também se revela pra gente através de coisas simples. Sim. E a lição também tá falando bastante sobre isso. É verdade. Nossa lição, ela vai falar sobre liberdade, sobre essa coisa de libertação e também de testemunhos, né? Que todos nós, a lição deixa bem clara essa questão de que todos nós temos testemunhos, mesmo que seja algo pequeno ou mesmo que seja algo muito grande, todos nós temos algo para testemunhar. E a gente queria saber um pouco de você sobre como você se sentiu lendo essa lição e quais foram as principais lições que você tirou, entendeu? Dessa história. Eu achei muito interessante porque muitas vezes quando existem milagres, né? E a gente vai contar para as pessoas sobre esses milagres, muitas vezes as pessoas elas não acreditam de primeira. Não sei se vocês já perceberam isso, mas nós temos um pouco, nós temos essa, como é que eu posso dizer? Essa tendência a achar que será mesmo? Que foi um milagre? Será que isso aconteceu mesmo? Será que ele estava endemoniado mesmo ou foi uma outra coisa? É verdade. Entende? Então a gente... E muitas vezes quando... Inclusive nessa experiência que eu tive no internato, quando eu era ensino médio, ali tava no internato, eu contei para as pessoas sobre isso, né? Contei para pastores, contei para familiares e até pessoas assim que vivem de pregar o evangelho todos os dias. Elas ficavam, mas será? Será que não foi alguma coisa no céu que colocaram? E eu, não, gente, eu toda arrepiada, não, gente, aconteceu, sabe, assim. A gente não tinha na época muito celular, porque, né, tem alguns anos, né, que isso aconteceu. Então não tinha aquele negócio de a gente estar com o celular ali pra gravar. Mas, então, sabe, pra provar, olha aqui o que aconteceu, né? Enfim. E a gente, muitas vezes, não crê. E, muitas vezes, a gente não fala muito sobre esses milagres porque a gente tem medo. Das pessoas não acreditarem. Isso é verdade. E eu acho que a gente não tem que ter medo, sabe? Acho que a gente tem apenas que falar. É mesmo. A própria lição também fala que quando Jesus curou ele, né, quando Jesus libertou ele falou disso com muito entusiasmo para as pessoas e ele ficou muito apegado a Jesus, tanto que ele pediu para permanecer com Jesus, para ficar com Jesus. E eu acho que quando experiências assim acontecem com a gente fica nosso coração fica queimando muito por Jesus, porque a gente tá tendo experiência nova com ele e é muito bom ter experiências novas com Jesus. E eu tirei muito isso da lição, que o homem endemoniado, quando ele foi libertado, ele quis falar isso para as pessoas. Eu acredito que na época, as pessoas que viram tenham acreditado, mas as pessoas que não viram ficavam se perguntando. Mas eu acho que principalmente acreditaram pelo fato de já conhecerem ele por ser endemoniado. Isso que eu ia falar. Eu acho que o melhor testemunho que a gente pode dar é o nosso testemunho, o testemunho da nossa vida. Total. Porque as pessoas ao nosso redor, elas veem, as pessoas sabiam da condição desse rapaz. E ver, tipo, a transformação que ele teve é muito incrível de se ver de fato. Eles falaram, nossa, realmente isso foi um milagre, foi uma operação de milagre. Porque eles conheciam. Então, o melhor testemunho que a gente pode dar é o testemunho da nossa própria vida. Da nossa própria vida. E quando a gente tem uma experiência, assim, tão incrível com Deus, a gente quer compartilhar pra todo mundo. Mas, como você disse, às vezes a gente tem medo das pessoas duvidarem ou não acreditarem. Ou até, sabe, não significar tanto pra elas quanto significou pra gente. Mas é muito importante que a gente testemunhe, mesmo que seja algo pequeno. E aí eu queria também que você contasse um pouco de experiências suas com relação a testemunho. Se você, tipo assim, testemunho que as pessoas já te contaram, além desse que você já contou, ou algum testemunho que você já teve. Que você já viveu. Isso. Eu já vi muita coisa, assim, né?
eu sou filha de pastor e eu cresci muito dentro da igreja, eu estou nos corredores de escritórios administrativos, e hoje eu trabalho dentro de um escritório administrativo. E quando eu comecei a trabalhar, eu fazia muita gravação com o pessoal, assim, né, ali, a jornalista, com o filmmaker, a gente fazia muita gravação, assim, na casa das pessoas. Então, eu visitei muita gente ao longo desses muitos anos trabalhando na obra, ouvindo história das pessoas. E, às vezes, quando eu tava no momento mais, assim, sabe, aquela angústia, assim, e aí eu ouvi uma história que, sabe, assim, que eu pensava assim, nossa... Você precisava ter ouvido naquele Precisava ter momento. ouvido, Então, assim, muita coisa, assim, aconteceu de histórias que eu ouvi e tal, que me fizeram ter mais esperança, que até tem a ver com a palavra que eu tirei. E coisas que eu já vivenciei, assim, de fé, né? Que você perguntou? Isso. Nossa, é tanta coisa, assim. Deixa eu lembrar de uma história específica. Peraí. É difícil. Faz de novo essa pergunta pra mim. Faz de novo. Ela tinha perguntado de um testemunho que você já viveu. Aí eu falei que pode ter sido um testemunho próprio, ser um testemunho de fé. Eu tinha alguma coisa na minha cabeça que eu esqueci agora. Peraí. Se não lembrar, não tem problema não, gente. Mas é porque teve alguma coisa que eu tava super querendo lembrar. Mas, enfim. A lição, ela fala muito também sobre libertação. E como ele se sentiu depois dele ter sido libertado. Ele sentiu a necessidade, como o Dudinha falou, de estar perto de Jesus. E Jesus falou assim, não, eu quero que você conte seu testemunho para as outras pessoas e etc. E às vezes a gente olhando, a gente fica, poxa, né? Ele só queria estar mais perto de Jesus depois de ter passado por tudo aquilo. Ele queria se sentir mais perto depois de ter passado por aquela libertação. Mas a gente entende que, tipo assim, aquele testemunho dele salvou muitas pessoas também, sabe? Porque fala até a lição que quando Jesus volta pra lá, as pessoas já conheciam a história, etc. E ali ele foi meio que, como eu posso dizer, preparando a terra, sabe? Preparando ali pra Jesus passar e as pessoas... Preparando o coração das pessoas também, né? E é isso que os testemunhos fazem muitas vezes. E eu acho que também foi através desse testemunho que ele pode até ter se aproximado mais ainda de Jesus. Com certeza. Porque ele falou do que ele viveu e ele com certeza pode ter visto vidas sendo transformadas através do testemunho dele. Isso muitas vezes acontece com a gente. Eu acho que quanto mais a gente testemunha, quanto mais a gente vive o propósito que Deus chama a gente a viver, a gente se aproxima cada vez mais dele. Com certeza. E eu acho que isso é uma das coisas essenciais, principalmente para nós adolescentes. É mesmo. Você tem alguma dica para dar, tipo, pros adolescentes de hoje? Porque eu acho que tem muita dificuldade em falar, principalmente sobre Jesus. Isso, verdade. Sim. Uma vez eu tava gravando uma história. A gente foi numa casa de uma irmã assim da igreja, que a filha ela tava com câncer. E a filha era uma adolescente, que era do clube de desbravadores. Acho que ela tinha por volta de uns 16 anos. E aí eu fui na casa dessa senhora pra poder tirar uma foto, na verdade, né? Pra uma revista que a gente tava fazendo e tal. E aí ela acabou contando a história dela. E era uma adolescente, assim, que tava com câncer terminal. Mas mesmo assim, ela tinha tanta fé e assim, sabe? Era uma história que o câncer tava espalhado, foi um câncer na medula óssea. Nossa. Tava espalhando, tava no estado mais terminal. Mas ela falava de Jesus. De uma forma tão bonita, sabe? E ela tinha planos, porque ela sabia que a probabilidade dela de viver muito mais tempo era muito baixa, essa probabilidade, né? Sim. Mas mesmo assim, ela tinha planos. Eu sonho em ser esperança. isso, eu sonho em ser aquilo. Quando eu ficar mais velha, eu quero fazer isso, fazer aquilo. E ela falava assim, eu sei que Deus pode me curar. Eu estou pronta. Se Deus quiser me curar, se for da vontade dele, eu estou pronta. Mas se não for da vontade dele, eu também não estou pronta. Eu também estou pronta. E eu confio, sabe, que o melhor vai ser feito. E aí a mãe daquela menina chorava e tal. E onde ela ia, assim,
estudava numa escola estadual, em que todas as crianças, elas queriam fazer parte do clube de desbravadores, porque ela falava com muito amor daquilo, e ela via o apoio que o clube dava para ela no momento em que ela estava mais doente e mais precisava, assim, sabe, de pessoas ali perto. Então, assim, ela testemunhava no pior momento, porque muitas vezes a gente tá num momento ruim, triste e chateado e com raiva, e a gente muitas vezes se fecha. Não sei se vocês têm essa sensação, Sim. mas nessa época da adolescência é uma época muito intensa. É. A gente sente muito quando é adolescente. Então, quando a gente tá bravo de verdade. A gente tá com muita raiva. Quando a gente chora de todo o coração. Quando a gente ama a Deus e vive algo, a gente vive de todo o coração e quer falar sobre isso. É verdade. Mas, às vezes, a gente precisa falar sobre Jesus, mesmo nos momentos que a gente tá triste, tá chateado, tá emburrado, tá de mau humor, sabe? Tá passando por uma doença, gente, que você acha que você não vai ter cura. Entende? E assim, eu acho que a gente tem que meio que passar por cima desse sentimento todo, dessa intensidade toda que a gente, eu como adolescente, que vocês como adolescentes, vocês passam, sabe? E é normal passar, e é comum, e todo mundo, né, passa. Mas a gente precisa falar sobre Jesus em qualquer momento, entende? Não só quando a gente tá com aquele coração fervendo da palavra de Deus, querendo falar para as pessoas, querendo que as pessoas conheçam nossa igreja, nossa fé, por que a gente guarda o sábado, por que a gente não faz algumas coisas. Mas também nos momentos que a gente tá mais, ai, que saco, sabe? A gente tem que, sabe, mostrar. E principalmente o fato dela ter falado nesse momento que ela tava passando por algo tão difícil, eu acho que foi o que teve mais um impacto maior. Porque se ela tivesse simplesmente se fechado, né, como você falou, e ficado triste, porque é uma coisa muito difícil, e deve ter sido doído pra ela. Mas ela teve esperança e mesmo assim, tipo, ela testemunhou pras pessoas, mesmo passando por aquilo tão difícil, né? E eu acho que isso que teve um impacto maior nisso tudo. Eu acredito que o que deve ter movido ela deve ter sido a fé dela, o amor dela por Cristo e a esperança também. E é isso que eu tenho certeza, né? Eu ia falar, eu acho, mas que eu tenho certeza que tem que mover a gente também. Porque, como você falou, a gente na adolescência, às vezes a gente é muito intenso. Então, tipo, a gente tá numa amizade lá, a gente é muito intensa com essa amizade, a gente tá muito feliz. Ou às vezes a gente tá muito triste também. Mas eu acho que, além de ser intenso, com Jesus, a gente tem que ser constante também. Porque às vezes a gente, por exemplo, às vezes a gente não tá com vontade de fazer nosso devocional. A gente acorda mais cansada pra ir pra escola. Aí, do que custa você tirar um pouquinho do seu tempo, você acordar um pouquinho mais cedo pra ir lá e fazer seu devocional? Mesmo sem vontade. Porque eu acredito que quando a gente é movido por emoção, por sentimento, é uma coisa muito indefinida. Mas quando a gente é movido pelo amor que a gente tem, pela responsabilidade que a gente também tem que ter com Cristo, a gente vive de uma forma intencional. E eu acho isso muito importante. Com certeza. E assim, quando a gente tá cansado, obviamente que a gente não vai ter vontade de fazer muitas coisas. Mas a gente ter um relacionamento sólido com Deus, que aquilo não é algo indefinido, aquilo é algo definido que tem que estar presente na nossa rotina. E a gente fala por nós mesmos, porque às vezes a gente também não tá com vontade de fazer devocional. Ninguém é de ferro, todo mundo tá cansado, às vezes na semana de prova, correria, mas tirar, nem que seja 10 minutos do seu dia, faz uma diferença grande. E a gente sente a diferença. O nosso dia começa de uma forma diferente. Começar com mensagem de esperança do seu dia, quando tudo tá caótico, sabe, na nossa vida, é algo que muda tudo, entendeu? E vocês vão passar por muita coisa, que vocês vão notar que vocês vão ser muito observados, sabe? Porque, assim, daqui a pouco vocês vão para uma faculdade, daqui a pouco vocês vão para o mercado de trabalho. E a forma como a gente escolheu viver a vida, né, ali seguindo os conselhos, né, de Cristo, nos colocam meio como um alvo e como um foco, sabe? Então é importante a gente saber equilibrar nossas emoções e tal, até porque o nosso testemunho, ele é um testemunho diário. Sim. Não é assim, não é algo que é pensado, entende? Não é algo assim, nossa, eu vou agir dessa forma aqui e as pessoas vão ver Cristo em mim. Não é assim, gente. É verdade. Sabe? É quando você menos esperar, as pessoas vão ver Cristo em você, sabe? E muita coisa vocês vão passar e precisam entender que precisa ter esse equilíbrio.
E também sempre tem alguém, tipo, às vezes eu percebo que sempre tem alguém apontando o dedo. Principalmente quando você é cristã. Sempre tem alguém apontando o dedo, tentando... Às vezes até o diabo usa essas pessoas, as pessoas nem percebem, porque às vezes elas apontam o dedo pra você. Ah, mas você não pode fazer isso, mas você não pode fazer aquilo. Ou ficam tentando achar um defeito em você. Até como faziam com Jesus, né? Porque sempre ficavam tentando achar algo de errado nele. E nós somos, sim, pecadores falhos e vai ter muitas vezes que a gente vai falhar. Só que eu acho que quando o amor de Cristo está em nós, a gente para de olhar para essas pessoas até com raiva, com rancor, e começa a olhar para essas pessoas com humildade, do tipo, essa pessoa também precisa de Cristo, essa pessoa também é filha de Deus. Com certeza. E isso mover a gente é extremamente importante. Com certeza. É mesmo. Isso foi uma das coisas que eu puxei da lição, até porque eu grifei uma parte muito importante aqui que eu vou dar uma lida. Quando vamos a Jesus, mesmo que nem tudo esteja bem em nossa vida, ou ainda que estejamos profundamente perturbados, Cristo nos olha com amor, ouve o que está dentro do nosso coração e leva-nos para junto de si. Eu achei... Teve alguma parte da lição que você... Eu queria só fazer falar uma coisa. Essa questão de testemunho também é algo muito forte quando a gente já nasce dentro da igreja. Porque geralmente quem nasceu fora da igreja tem um testemunho que é muito lindo pra contar. E às vezes a gente se sente meio fora por ter crescido, nascido ali e não ter um testemunho tão incrível de conhecer a Jesus. Mas eu queria que você me contasse um pouco, tipo, desse dicas pros adolescentes que sentem que não tem um testemunho com Jesus. Às vezes a gente tem um testemunho que a gente acha que é inútil, mas que muitas vezes pode mudar a vida de uma pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que os testemunhos, eles são o dia a dia. Então, não adianta você ficar preocupado de, sabe? Eles acontecem e vocês ainda têm muito o que viver, entende? Mas também é importante observar mesmo, se envolver com as coisas de Cristo, se envolver com a igreja. Porque o que me fez ter essa virada de chave foi me envolver. Entende? Me envolver com o que estava acontecendo, estar inserida ali naquela comunidade, ouvindo histórias e fazendo parte das histórias. É isso que nos faz ter uma bagagem de testemunhos. Então, assim, você tá sentindo sua fé um pouco fraca? Se envolve. Se envolve com a igreja, se envolve com os projetos. É muita coisa, gente, que acontece. Tem tanta coisa pra gente se envolver, sabe? E participar, e é isso. E isso é bagagem. É bagagem espiritual, é bagagem de dia a dia, de vida, entende? Então se envolvam. Gente, já grava essa dica aí, já dá uma anotada. Já dá uma anotada. Essa dica aí é ouro. E tem uma frase que eu achei muito legal também na lição, que testemunhar é a melhor maneira de manter esse relacionamento vivo, o relacionamento com Cristo vivo. Acho que quando a gente testemunha e fala para as pessoas, aquilo ali é um lembrete também para nós mesmos de tudo que Jesus já fez por nós. Porque às vezes a gente acaba esquecendo. Às vezes quando algo pequeno acontece, por exemplo, ontem eu viajei e vim para minha casa de avião, sozinha e tal. Eu não sei o que poderia ter acontecido comigo se Deus não tivesse me protegido ali. Poderia alguém simplesmente ruim ter chegado, cruzado o meu caminho e feito algo de ruim comigo, sabe? A gente não sabe muitas vezes o que acontece, do que Deus nos protege. E a gente fica muito preso. Poxa, Deus, não acontece nada demais comigo, nada, sabe? Mas você não vê o que tá por trás. Você não vê do que Deus te protegeu, do que Deus falou assim, não, ele não vai passar por isso, eu protejo ela disso. E é muito interessante a gente parar pra analisar, tipo, às vezes eu analiso o meu dia, tudo que aconteceu no meu dia, e eu falo, Deus cuidou disso aqui. Deus colocou a mão dele aqui nisso daqui. E eu percebo que no meu dia a dia, em coisas simples e pequenas, que pra mim talvez não faria diferença nenhuma, Deus foi colocando a mão. E aquilo foi se tornando um dia que era normal, qualquer, um dia incrível, especial. Eu tenho o costume de sempre que eu tô fazendo meu devocional, às vezes nem até de manhã à noite, eu boto motivos de gratidão. No mínimo 3 que eu boto lá, de agradecer a Cristo por coisas que aconteceu no meu dia. E às vezes eu peço até por coisas que eu não consigo visualizar, mas que eu sei que a mão dele esteve lá presente. Eu acho que isso traz uma nova visão pra gente, a gente ser grato, a gratidão. Porque a gratidão traz humildade, traz amor, traz tudo isso. E quando a gente percebe o quão bom Deus é com a gente, todas as coisas que Deus faz por nós,
traz uma nova visão pra gente. verdade. Até sobre a vida. E se a gente for parar pra pensar, a gente é tão grato com Deus. Tão ingrato que a gente não agradece. Ele protege da gente de tudo. E aí, algo mínimo que acontece errado na nossa opinião, porque a gente não é onipotente, onisciente, nem nada, a gente culpa ele e fala que, nossa, Deus, por que você deixou isso acontecer? É verdade. Tem uma coisa assim que eu fico muito pensando, que é o seguinte, que tem até na lição. Por onde Jesus andava quando ele veio aqui na Terra, ele transformava vidas. Aí tem um trechinho que fala assim, né? Por onde ele passava, vidas eram transformadas. Muitas vezes a gente sempre pensa muito em nós. O que eu quero sentir? O que eu preciso passar pra ver o milagre acontecer? O que tá acontecendo? Sabe assim? Sim. Mas talvez, se a gente pensar no que a gente pode fazer pelo outro, por onde a gente passa, para que milagres aconteçam, para que vidas sejam transformadas. Então, assim, talvez seja isso. Talvez a gente precise parar de pensar muito no que a gente precisa sentir pra gente ver ali Deus nos guiando, Deus nos protegendo, nossos anjos, né, nossos anjos nos protegendo, e muito mais no que a gente pode transformar na vida das pessoas, entendeu? Por onde a gente passa. De como a gente pode ser usado. Como a gente pode ser usado. E assim, e talvez trabalhar mais isso no nosso coração, sabe? Tirar um pouco daquela... Porque é um pouco de ego, né? Isso de o que eu quero sentir, eu. Meu sentimento, minha emoção, minha experiência com Deus. Eu quero viver um monte de coisa pra poder sentir que Ele tá aqui e tal. Mas e por onde você tá passando? Qual é o rastro que você tá deixando, sabe? Então, talvez esse pensamento, talvez até é o que vai te trazer experiências legais que vão acrescentar na sua vida, sabe? Com certeza. Nossa, é verdade. E o evangelho tá muito atrelado a isso, né? A serviço. A gente servir o outro e nos colocar em posição realmente de servir. De não estar ali pra ser servido nem nada disso. Não é isso que a gente prega. Não é... Cristo veio aqui, ele serviu as pessoas e a gente tá aqui pra representá-lo. E como o Didinha falou, as pessoas olham pra gente e etc. E a gente é sal do mundo, né? A gente tá aqui pra representar a Cristo e a gente tem que entender esse título que a gente leva, de cristão. Então, isso é algo essencial na vida de um cristão, entender aquilo que ele carrega. É verdade, gente, o tempo passou muito rápido. Passa rápido demais. Passou voando, E mas a gente foi um prazer estar aqui com você. A gente tirou muitas lições incríveis aqui Com e foi certeza. ótimo demais. E se você quiser, você volta nesse vídeo todo pra anotar o que você assiste não anotou. de novo, já pega um caderninho e vai anotando. É muito importante todas as Com lições que a gente certeza. tirou daqui. A gente aprendeu a ser grato, a testemunhar, a ter esperança, muitas Amor coisas. de Cristo, libertação. Com certeza. Foi bem isso aqui. Agora eu queria pedir pra você fazer uma oração pra gente encerrar. Oremos então. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigada pela oportunidade de sermos cristãos e termos isso no nosso coração. Essa vontade de testemunhar, essa vontade de ser usado, essa vontade de transformar pessoas por onde a gente passa. Nos abençoe, nos use, nos guie, nos dê uma luz quando a gente muitas vezes não sabe o que falar para algumas pessoas, para algumas perguntas que algumas pessoas fazem. Nos use. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Muito tchau, obrigada, gente. Ellen, de verdade. E muito agradeço. obrigada a você também por ter assistido esse vídeo. A gente tá muito feliz. Foi um prazer estar com vocês. Verdade. E assistam os outros vídeos também dessa temporada. Verdade. É isso, gente. Um Deixem beijo. o like de vocês, compartilhem esse vídeo também. Um beijão. Tchau, tchau.